Começando mais uma Anamnese da Aprovação, um projeto do curso Mini para te aproximar do seu sonho de vivenciar a medicina. Eu sou o João e hoje ao meu lado a honra de estar com meu querido amigo, professor Alcides Afonso. Muito obrigado, João. Vocês vão ver um podcast hoje com uma pessoa com uma trajetória... Cada pessoa que vem aqui tem uma trajetória bem diferente da outra, né? Então hoje é mais uma vez, por favor, João, o nosso entrevistado de hoje. Com vocês hoje alguém que está na maior do Rio, instituição a qual faço parte também com muito orgulho. Com vocês, Bernardo Temer, aprovado em Medicina na UFRJ, por favor, meu irmão. Fala galera, eu sou o Bernardo, fui aprovado na Medicina na UFRJ e vamos fazer um papo bom hoje. Bernardo, para começar a nossa conversa, primeiramente parabéns, passar pro fundão não é brincadeira, você já tá lá há um tempinho aí, né? E como é que foi, cara? Como é que surgiu isso na sua vida? Como é que surgiu a medicina? Sempre foi o fundão? Não? Fala pra gente. Cara, então, eu sou daqueles caras que já pensei em fazer de tudo, assim, engenharia, economia, música também foi sempre algo que eu pensei em fazer profissionalmente. Mas no nono pro primeiro ano, eu estudei numa escola bilíngue. E do nono pro primeiro ano, eu comecei o currículo IB, que é um currículo internacional para estudar fora, que era o que eu queria. E aí o que eu tinha na cabeça era engenharia biomédica. Só que eu fui vendo que, assim, o que parecia que eu queria era realmente estudar fora e não fazer engenharia biomédica, porque eu estava mais próximo da medicina. E aí é isso, eu fui percebendo isso ao longo do ensino médio e larguei esse currículo internacional para focar no Enem, para fazer medicina na UFRJ, que era o que eu queria, e mudei um pouco minha trajetória. Dá pra entender completamente a vontade de estudar fora, né, Alcides? Completamente. E o B, vocês vão ver ao longo da conversa, assim como cada pessoa que senta aqui tem as suas particularidades, as suas idiosincrasias, o B... ele vai representar ali um grupo de alunos com algumas características muito específicas. O B é um garoto... Por exemplo, o B, provavelmente ao final dessa conversa aqui, o B pode discordar de mim agora, mas a gente não vai chegar à conclusão de que o B foi a pessoa que mais batalhou para entrar lá. Você acha que vai ser isso? Vai ser... Vejam o podcast... E o B não é nenhum vagabundo, não é isso, mas não é essa a pegada. Entendi. O cara da música. Não, assim... eu acho que o B é o cara que a preocupação... Se levasse mais tempo para ele passar para a medicina, ele teria feito mais tempo. O B queria acertar. Entendi. O B estava... Eu diria... Aliás, é uma boa pergunta para te fazer, B. Eu diria que a preocupação maior do B era se era medicina mesmo do que vou passar ou não. E passar ele iria. Talvez não passasse esse ano, dificilmente não passaria esse ano. O B é um aluno excelente. Mas talvez não passasse, acontece. Alunos excelentes não passam. Mas eu acho que a preocupação do B maior era, será que é medicina mesmo? Ou eu estou fazendo uma escolha equivocada e que eu preciso estar atento a ela, porque eu não quero fazer uma escolha equivocada. Não era o famoso... Não era o medicina pelo status, de jeito nenhum. Não tem nada a ver com o B. Nada, zero. O B é zero essa pessoa. O B é uma pessoa muito simples nesse sentido. Você acha que eu estou equivocado, né, nessa análise? Ou... Não, assim, eu fiquei pensando por muito tempo, assim, o que eu ia querer fazer da vida. Porque é isso, acho que, assim, também na escola, quando você... Assim, bom aluno, gosta de todas as matérias, você fica com tudo muito aberto. Sim. E é isso, assim, eu me aproximar muito dessa parte das ciências biológicas foi muito também, acho que ali pelo ensino médio, meus pais não fazem nada, trabalham com programação, não tem nada a ver, mas meu pai é um cara que pesquisa muito, é o cara mais inteligente que eu conheço, e ele estava pesquisando muito sobre medicina nessa época, e aí eu me aproximei muito disso, consequentemente. Então acho que veio daí essa minha inclinação para essa área. E aí foi isso, eu pensei primeiro em engenharia biomédica, porque eu queria estudar fora.
E, pô, fazer medicina fora por várias questões ia ser difícil. É muito difícil, né? E aí é isso, eu vi, pô, não, o que eu quero é medicina, fazer aqui, mesmo que eu não vá estudar fora agora, né? Então, O B é um cara em que mais tarde, quando a gente tiver falando aqui dos steps, etc., o B é um cara que vai provavelmente estar aqui de novo com a gente daqui a 2, 3 anos. penso. É isso, Tomara, entendeu? cara. O B, talvez... É assim, a faculdade são 6 anos, é muito tempo, e você vai ter muitas experiências lá. Mas hoje é muito mais fácil ver o B fazendo pesquisa ligada à medicina do que um médico de consultório. Mas se no meio da faculdade o B descobrir que não, que é a medicina não sei o que, ele vai trocar na hora, porque ele quer acertar. Entendo o que você falou. Eu quero sim ter também um braço, acho que até é interessante o médico ter um braço na pesquisa. Mas eu penso hoje realmente medicina, talvez cirurgia, Que bacana, bem que ótimo. nesse caminho mesmo. Mas se você pode no meio mudar da também, faculdade... exato, isso, você não viraria essa chave? Se Sim, você... sim, É isso. sem problemas. Ele quer acertar, entendeu? Entendi. E como é que foi acertar ao longo ali do ensino médio quando você percebeu que, cara, quero medicina, você sabia que era um negócio difícil? Você achou que tipo, você ia passar de primeira, que ia ser tranquilo? Como é que foi esse processo pra você? Então, vamos lá. Eu falei que eu tava naquele currículo internacional. Aham. E assim, é bem diferente. Tipo, e não é que é mais fraco ou mais forte. Assim, por exemplo, matemática. Eu fazia matemática do nível avançado lá. Então a gente aprendia cálculo, por exemplo. Não tem nada a ver com o Enem. Assim, no máximo era... Bom, não tinha nada a ver com o Enem. Sim. Mas em desenvolve habilidades. Então, demais, com certeza. Você Então, passa a levar muito jeito na matemática. muito jeito. Então, acho que isso me ajudou de certa forma, mas tinham matérias também, por exemplo, biologia. Cara, é muito diferente também. A gente aprofunda em coisas que a gente não aprofunda no currículo brasileiro e não aprofunda em outras. Então, sei lá, eu lembro que taxonomia. Pô, eu cheguei na aula do Bruno de taxonomia, parecia que eu tava, assim, não sabia nada. E assustava também a galera, sabia tudo, todo mundo falando tudo. Talvez biologia tenha sido a maior diferença, B ou não? Eu usei um exemplo, é porque nesse currículo a gente escolhia 6 matérias. E, assim, física, por exemplo, também, muito diferente. Muito diferente. Mas você não acha que desenvolve habilidades? Demais. Eu não mudaria isso. Tipo assim, eu quase terminei o currículo. Só que ia até as provas eram em maio do terceiro ano. Eu saí no finalzinho do segundo ano. Quando eu quero medicina, vou ter que fazer aqui. E aí eu mudei. Só que ainda teve uma questão que quando eu mudei, é como se eu não vi todas as matérias, porque eu tava no meio desse currículo, e aí quando eu fui pro outro, não é assíncrono, entendeu? Sim, não é lógico. Então, foi isso. Pô, eu lembro no terceiro ano, eu não sabia praticamente nada de circuito, pô, que é essencial. Então, mas mesmo assim, bom, aí beleza, aí no terceiro ano eu comecei a estudar para o Enem, eu tinha... Que época mais ou menos? De março, maio? Você tinha falado aí que Então, fez a virada, né? Eu tive que correr atrás desses conteúdos. Então, no começo do ano, como é que começa as aulas? Não sei, março, fevereiro, não sei. Eu comecei a correr atrás de conteúdos, porque eu não tinha grande parte deles. Mas eu segui no terceiro ano com muito mais... Era muito mais na base de fazer prova. Fazer prova, e isso começou na segunda metade do ano. Uhum. Eu comecei a fazer prova e ali, tinham conteúdos que eu não tinha aprendido de fato, eu fui aprendendo meio na prática ali, na marra. Desenrolava, entendeu? O B desenrolava, desenrolava. O B é um garoto desenrolado, então ele desenrolava. Mas é isso, pô, não se compara com o tanto de conteúdo que eu tinha quando eu entrei no Mini. Quando eu terminei o Mini, no caso. Mas também eu mandei bem, assim, eu quase passei. Eu fiquei na lista de espera, quando roda, eu fiquei acho que por 3 pontos, sei lá, quase, pô. Então tu era um bom aluno no colégio? Tipo, nunca teve dificuldades, assim, nunca ficou de recuperação já, cara? Não. Eu era bom aluno, assim, era bom aluno. O B que o B não vai dizer. Eu entendo ele. O B é um dos alunos mais inteligentes que eu já tive.
Cara, isso é muita coisa, tá? E o B vai olhar e vai dizer, você não sou tão inteligente assim, que é um negócio típico de quem é muito inteligente e percebe as próprias limitações. A pessoa ser muito inteligente não quer dizer que ela resolve tudo, não sei o quê. A pessoa mais inteligente, ela sofre com as limitações dela. Quando você tem mais dificuldade, às vezes você não enxerga as suas limitações. O famoso a ignorância é uma bênção. Inclusive, uma pergunta que eu queria fazer pro B é isso. Quando você percebeu que era medicina ali, porque o João ele fez uma pergunta para você, mas ele assumiu uma coisa. O João perguntou mais ou menos assim: você viu que descobriu que era medicina e sabia que era muito difícil. E eu queria te perguntar isso. Se a sua visão, não precisa dizer isso porque, mas uma resposta honesta, B. Na sua visão, assim, cara, é medicina, é muito difícil. Ou como foi essa? Não. Você entendeu? É muito difícil? Não, assim, é difícil, mas como foi? Eu sabia que era muito difícil. E, inclusive, é uma das coisas que me atrai também. Mas eu sabia que era muito difícil. E, assim, eu sempre tento mirar alto, né? Porque, né? É isso, entendeu? E é isso. Quando eu fazia o IB, né, eu queria ir para um lugar de topo de linha. E quando eu mudei a chave para medicina também, era a mesma coisa. Eu queria ir para FRJ. A gente conversou sobre São Paulo uma vez, você vai se lembrar disso. Sim, lembro. Me animava muito que o B fosse para São Paulo. Você chegou a fazer? E eu achava um plano muito bom, porque o B tinha totais condições. E só tinha uma falha no meu plano. Era o B. Que não queria de jeito nenhum ir para São Paulo. Porque o B, ao mesmo tempo, eu admiro muito o B, acho um garoto maravilhoso. Ao mesmo tempo, o B é um garoto muito inteligente e estudioso e ambicioso. Ambicioso. Vaidoso do ponto de vista intelectual, mas numa vaidade tranquila, assim, numa vaidade que é muito mais ambição do que uma vaidade desmedida ali. O B gosta do desafio. Você já está enxergando a pessoa, não? Clube de xadrez da escola, não sei o quê. O que você gosta, B? Truco? Não, mastermind, não sei o quê. Ah, que bacana, tal. Então esse é o B. Mas que, por outro lado, o B quer ter uma vida. Não é razoável para ele não ter uma vida, entendeu? Eu quero mirar alto e ser não sei o quê, mas isso tem que ser conciliável com, não, uma vida mesmo, cara, em que eu acordo, em que eu, sei lá, eu corro, eu pego onda, eu não sei o quê, eu vou pra praia, tal, eu tenho meus amigos. Tem que ser conciliável. O B é o cara da vida intensa, entendeu? Eu tô estudando intensamente e eu tô vivendo intensamente. Bernardo por Alcides. Vai lá. Realmente. Gabaritei? Sim. Acho que tem que ter esses dois braços na vida, assim, não dá pra... Então tudo bem, um cara intenso que percebeu no ensino médio que tinha um desafio e ali no seu terceiro ano você estudou meio que correndo atrás, sozinho ali, por conta dessa questão do currículo, né? E cara, em algum momento você alimentou alguma esperança, tipo, pô, vou passar direto do terceiro e tal, ou não? Pra você era de boa, porque você é um cara tipo, inteligente e tal, tudo mais. Era de boa ter que fazer um outro ano de curso? Então, primeiro, a minha ideia, se é possível passar ou não, era bem, assim, mais pro fim do ano. Porque você faz simulado, você vai vendo como é que você tá. Era bem parecido com o que realmente aconteceu, que era, é possível que eu passe, é possível que eu não passe, e tô mega disposto a... Eu, inclusive, fiz meio, assim, não tinha muita pressão de passar no terceiro ano, porque eu sabia que era algo completamente normal, fazer mais um ano de cursinho, e... Então... E aí a minha ideia era realmente essa de, pô, é possível que eu passe, é possível que eu não passe. E foi o que aconteceu. Eu fiquei ali, não passei por pouco, mas podia ter passado, podia não ter passado. Não tinha balu não ter passado? Não. Isso, pois não. Não, me arrisco a dizer, o B pode perguntar, foi um sacrifício imenso um ano de curso pra você? Que ano terrível na minha vida. Calma, a gente vai chegar no ano de curso. Tá bom. Pô, desculpa, perdão. Pô, o diretor não... Oh, desculpem. Tem um roteiro, perdão. Cuidado, Sani, a gente tá dando asa, pô. Cadê a carteirinha? Tá, vai, começa a meter as perguntas. Como foi quando o seu avô te chamou pra política? Canalha. Não, vai, cara, responde, pode responder. Nem lembro. Não, como é que foi não ter passado? Você ficou chateado? Você não ficou chateado? Não. Não, desculpa. Assim,
Não é fogo. Fiquei chateado. Não, Foi mas isso. porra, Não. uma coisa é tipo, tá bom, Não, fiquei não. chateado, você foi pra praia, sei Não. lá, surfar. A outra coisa Não. é, como tem casos e tal, o pessoal fica realmente muito Não, abalado. foi pra praia entendi. surfar. Isso. Não fiquei não era, pô, caramba, fim do mundo. Mas eu fiquei abalado porque... Não, de novo, não é... Pô, eu entrei no Mini também, pô, com gás, não tava... Caramba, tô aqui desnecessariamente, não. Mas quando... Eu e minha mãe, minha mãe me ajudava muito nessas paradas de... Me acompanhou muito, tanto no terceiro ano quanto no ano do Mini. Fazendo planilha das minhas notas e ver, e aí TRI, e aí como é que era no ano X, no ano Y. E aí... O que é o Cid? Não, porque eu lembro disso, B. Eu lembro disso. E aí, Os pais do B, o B, você entendeu? O Sim. B vai ser médico assim, mas total, o famoso filho de engenheiros, entendeu? Nem sei se se é engenharia mesmo, não é mas, engenharia, mas... mas você entendeu, né? Pessoal da planilha e tal, e aí o plano é esse. Por isso que eu tô dizendo, o B olhou ali no final do terceiro ano dele e falou, cara, talvez dê ali no VAR. Eu vou ser um dos últimos que vai passar, um dos primeiros que não vai passar. Mas pro B, por exemplo, não ter passado por 3 pontos foi ótimo. Não é aquela pessoa de, cara, quase não deu, meu Deus, aí eu fiquei me recuperando. Não, o B teria ficado... Aí sim, eu me arrisco a dizer que o B teria ficado... Ele teria sentido se ele tivesse ficado lá atrás. Tipo, fui bem mal. Teria sido um feedback ruim pra ele, assim, cara, o que aconteceu? Sim, e me deu um gás, realmente. Eu vi, pô, tô muito perto, e agora que eu vou ter mais acesso ao conteúdo que eu perdi um pouco no meu ensino médio, achei que poderia me dar bem. Mas só complementando também, quando eu recebi a nota, a gente fez todas as planilhas, sei lá o quê, e em todos os anos, com a rodagem das notas, em todos os anos eu teria passado. Então eu achei que eu passaria, sabendo que estaria no limite. Mas eu achei, quando saíram as notas, eu achei que eu ia passar. Então, assim, quando foi a nota, não sei comparada ao último ano, mas em 2023 tinha sido a maior nota de corte, quando rodou as listas. E aí foi isso. Então, me surpreendeu, mas eu sabia também que tava por pouco. Tava ali, um ponto a mais, um ponto a menos. E foi um SISU difícil aquele. Você lembra? Foi o nosso pior SISU. Foi o nosso pior de todos os tempos. Um SISU em que tinha nota fantasma, um SISU em que no primeiro dia as notas estavam erradas. Foi um SISU muito difícil aquele. Cansativo, né? Processo do SISU assim, pra quem tá na condição ali de passar, é que provavelmente no outro ano você já não teve que se estressar com o SISU. Mas quando você tá ali no limbo, cara, o SISU é muito cansativo. E aí, beleza, você não passou, vamos pro Mini. Começar o Mini. E antes de começar o Mini, o Cid queria muito fazer uma pergunta sobre o ano do Mini. Bernardo, foi muito sofrido o seu ano de vestibular, o seu ano de curso, o seu ano de Mini? Foi um ano terrível, assim, meu Deus, eu quero apagar esse ano, só quero ficar com o resultado. Então, nem um pouco. Assim, de novo, eu estudei muito e abdiquei de muitas coisas, assim. Pô, Não tenho dúvida disso. Como todo mundo. Mas eu realmente não levei no amargor da coisa, entendeu? Eu gostava e teve uma parada também, meio uma gamificação da coisa, assim. Você entendeu? Dos simulados, É era uma isso. parada que eu queria ir melhor a cada simulado e... Então, assim, óbvio, de novo, abdiquei de muita coisa, não é? Mas, pra mim, isso também faz parte da vivência. É bom, né? Acho que é. Então, não levo, sempre foi uma... Não, assim, não. Você entende? Uma mistura de TI com yoga. Esse é o B. Cara, pode crer. O D é uma mistura de TI com yoga. Não, lógico que não. 5 da manhã tá ele lá com o Nada, tapetinho, zero. mano. Não, 5 da manhã não, que o B não gosta de levantar tão cedo assim. Entendi. O B não é o cara de levantar tão cedo. E se ele puder esticar ali, ele vai chegar no limite ali do negócio. Mas é o cara do assim... você vai ter que abdiquei de muita coisa, assim. Não, cara, mas é natural. Ué, o que você esperava? Não vou abdicar de muita coisa? Eu vou ser o primeiro cara da história que não vai abdicar de muita coisa? Não, entendeu? É um garoto muito maduro nesse sentido. Eu acho B, inclusive para a idade dele, um garoto muito que olha para as coisas com naturalidade. E a vida fica menos sofrida quando você olha para as coisas com naturalidade. Você entende que é o preço das coisas.
O famoso é justo que muito custe o que muito vale. Então, é assim, vou ter que abrir mão de muita coisa. Inclusive, é um raciocínio que eu imagino do B, assim, cara, eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Mas, cara, eu fiz isso por 1 ano. Pô, que privilégio. Quanta gente tem que fazer isso por 2, 3, 4 anos? Não posso reclamar de jeito nenhum, não é? Sim, sim. Maneiro isso aí, cara. É uma visão, assim... O B cortou o meu plano de levá-lo para São Paulo de cara. Eu falei, B, eu queria muito conversar com você sobre São Paulo. A gente estava ali numa reunião e ele falou, tá, então você vai conversar sozinho, porque não falou assim, o B não é essa pessoa. Mas assim, cara, não vou de jeito nenhum, por razões pessoais mesmo, eu quero ficar aqui, eu gosto daqui, meus amigos são aqui, família, não sei o quê, eu não quero de jeito nenhum, eu quero ficar aqui. Ele foi mais ou menos assim, né? Foi, Assim, eu não... De novo, eu pensei muito em ir pra fora, no meu ensino médio, mas indo pra fora, eu... Entendeu? Não indo, sei lá, pros Estados Unidos ou pra Europa, eu queria ficar no Rio de Janeiro. E... São Paulo não me anima. Não me anima. Justo. Mas assim, pode ser que um dia... Pode ser que, pô, residência lá, não sei. Tem que esperar, não sei. Mas eu queria... Você entendeu? Ainda espera, tá Alcides? preparando o corte aí, ó. É. Ah, nunca falei que eu não ia. Nunca falei que eu Não. não ia. Não, porque mas ele cara, iria tá mesmo. chegar lá, mostrar aqui, se não... Não, assim, pro B era assim, Alcides, assim, para não ir pra Boston, eu preferi ficar no Rio. Tudo bem. Era mais ou menos isso, cara, não adianta. É isso. O plano era esse e tá tudo certo. Não tem que se justificar, Bia. As pessoas vêm aqui com planos Sim. diferentes, histórias diferentes. E o bacana, assim, é a diversidade de histórias. Exatamente, eu acho que isso é muito bacana mesmo no Anamnese, porque, cara, tem história de tudo quanto é tipo aqui. Até pra quem tá assistindo a gente, pô, pessoas são diferentes, sabe? Vai ter alguém que vai ser muito semelhante a você. E que vai falar, pô, cara, eu nunca vi ninguém falando isso aqui, e você tá falando como foi pra você e pode estar sendo mais parecido pra essa pessoa. E Então, vai isso ter é muito alguém que importante. vai ser o oposto disso, mas vai olhar pra isso e vai dizer, cara, existe mais de uma forma de fazer a coisa, a minha forma de fazer não é a única. É isso. Com certeza. E no Mini, cara, durante esse ano de curso que você fez, eu sei que você era um bom aluno, pode falar na sinceridade, mas tinha alguma coisa que te pegava muito? Cara, isso aqui eu não consigo, tenho muita dificuldade e tal, sei lá, humanas? Com certeza tinha. Assim, inclusive, vale ressaltar. Pô, entrei no Mini, e já vi muita gente falar isso também nos podcasts. Entra no Mini, primeira aula, segunda aula... Cara, parece que você é um idiota. Pô. Assim, todo mundo responde tudo e você não sabe nada. E isso, eu senti isso por muito tempo, assim, sinceramente. Eu até falei com o Alcides, eu lembro, acho que na primeira metade do ano, que eu já tava começando a ir bem nos simulados, assim, já tava indo bem nos simulados, Enem, mas chegava nas questões, assim, discursiva de química, eu não sabia nada. E acho que foi muito de perfil também do que eu estudava e a gente pode falar um pouco disso também, da questão Enem, UERJ. O B era um aluno Enem, não era um aluno UERJ. Se o plano fosse o UERJ, o B teria sofrido bem mais para passar. Eu acho que também, assim... Não é que não seja capaz, pelo amor de Deus, mas o B teria sofrido mais para passar. Não, eu acho que o meu pensamento, assim... Por exemplo, no terceiro ano... Primeiro eu queria o FRJ. Então, né? Focar no Enem. Mas, além disso, eu sabia que no Enem eu teria muito mais diferencial por causa da matemática. Então, seria uma vantagem pra mim no Enem. Acho que por causa da matemática eu já... Entendeu? E esse foi o pensamento no terceiro ano. E quando eu cheguei no meu ano de cursinho, tudo que eu fiz no terceiro ano foi Enem. Então, eu também já cheguei com uma bagagem. Então, e é isso. Eu desde o ano inteiro eu foquei no Enem, falei com o Alcides que a UERJ eu realmente não ia estudar pra UERJ. E... Não, e foi isso. A preparação do B foi 100% Enem. Não é exagero dizer. 100%. 100% Enem. 100% Enem. 100% Enem. Você não O fez plano nem... era- Eu Enem. fiz talvez uma prova da UERJ. Tipo, eu fiz os simulados, Não. alguns, nem todos, na real, mas eu fiz uma prova da UERJ, talvez em casa. 2. Entendi. E percebeu que seria mais difícil. Sim, sim. Porque, pelo modelo de prova, como vai ter o contrário? Sim, exatamente. Eu cara. acho ótimo que existam os dois modelos. Um privilegiando mais o conteúdo, o outro interpretação e raciocínio. Não que não tenha conteúdo desse, que não tenha interpretação desse, mas são modelos realmente muito diferentes. Então, assim, pra você a dificuldade eram as discursivas, no caso. E é isso. Assim, as discursivas e é isso. E esse também,
esse choque. Você sempre acha que, pô, Aham. você tá mal, você olha pro lado. É muita gente boa, né? Mas de matéria, tinha alguma coisa que te pegava mais? Não. Não, Tudo bem. Não sei. Não, tinha. Talvez tinha, linguagens, claro. B. Ah, boa, lembrei agora, boa. Porque minha grande preocupação durante o ano era linguagens. Era. Grande, assim, disparado, falei... que Nossas eu falei reuniões tudo. eram sobre linguagem, muito sobre assim, o plano em linguagens, o que fazer, metas em linguagens, era onde o B tinha mais Não, dificuldade de evoluir. e assim, e o que eu pensei, eu me disse, pô, será que eu preciso pegar mais aulas de linguagem? Assim, e no final do ano, deu, não sei se a gente fala depois das notas, mas foi meio surpreendente até. Por favor, pode Não, falar. não, peraí, um instante, B. Diretor, nós já podemos falar das notas do B ou esse não é o momento oportuno? Pode falar. Liberaram Beleza. aqui. Não, então, Não, deixa eu só recapitular, porque assim, no terceiro ano eu fiquei com 34 em linguagens. E eu considero que foi onde eu pequei, onde eu perdi mais pontos, relativamente. Porque, pelo que eu fazia nos simulados e que fiz na prova. Mas faz parte também. E aí, a minha grande preocupação era linguagens. E aí, nesse ano, surpreendentemente, eu tirei 43 em linguagens. E... Não é surpreendente. O Cara, B trabalhou 43. muito em linguagens. mas me surpreendeu. O B trabalhou muito. Cara, E 43. assim, eu entendo ele dizer surpreender, porque durante o processo, linguagem, quando você fala assim, não teve nada, você teve dificuldade, por isso o B fala assim, não, claro que teve. E ele não estava lembrando de linguagens. Mas o B olhava para a linguagem e dizia, cara, aqui eu estou me sentindo desafiado, porque eu trabalho e é difícil melhorar. Ele olhou para o 34 dele de linguagem no anterior e a gente teve essa conversa. 34 em linguagens não é um desempenho horrível. É horrível. Não. Não. Mas era absolutamente incompatível com os outros desempenhos do B. E essa era a nossa conversa. B, você não pode ficar satisfeito com esse desempenho de linguagens. 34 para certa pessoa em linguagens, para certas pessoas que estão ali nesse nível de nota, tá ok. Para quem está abaixo disso em outras matérias, o 34 é ótimo, mas para o B não era. Para o B era um ponto fraco. E assim, a nossa conversa em linguagens... Linguagens eu acho que foi a única área em que eu me senti preocupado em motivar o B. O B, ele se automotiva. Não era um aluno que precisasse dizer, vamos lá, B e tal. Mas em linguagens dava para ver que ele se sentia mais vulnerável ali no... Cara, vai ser difícil aumentar a nota. E era o nosso grande desafio. Eu não tinha dúvida de que o B ia ter um desempenho excelente em matemática, não tinha dúvida que o B ia ter um desempenho muito bom em naturezas e um desempenho razoável em humanas. Linguagens parecia realmente o maior desafio. E foi isso, me surpreendeu completamente. Quais as suas pontuações, B, em cada uma das provas, se você se lembra? Sim, foi 43 em linguagens, 43 em humanas, 44 em matemática, e aí 36 em natureza, que me decepcionou, mas faz parte. Você entendeu? Excepcional. Não, tudo bem, natureza, hein? Todo mundo aqui ficou um pouco pra baixo, mas caraca, cara. Parabéns, cara. Obrigado. Principalmente no primeiro dia, que eu imagino que deva ter sido muito mais difícil pra você o primeiro dia. Sim. Pela forma como você pensa, como você construiu aí tua trajetória no... E foi uma loucura meu primeiro dia também da ENEM. Foi meio zoando. Pode falar pra gente. Já pode falar, B. Eu fico B. medindo aqui pra ver. A entrevista é dele? Não, fala o que você quiser, B, pelo amor de Deus. Tá, Então deixa eu contar, parte um pouco de antes. Assim, durante o ano, eu tive um crescimento nos simulados muito... Assim, a cada simulado que eu fazia no Mini, eu crescia, tipo, constantemente, assim. E aí, no meu penúltimo eu mandei muito bem, eu tava muito confiante. E aí no meu último eu piorei, assim. E aí eu cheguei... Aí essa minha semana pré-ENEM foi um misto de emoções, assim, porque eu tava confiante, eu tava bem confiante, assim. Eu achava que ia dar, que eu ia passar. Mas eu fiquei com um pouco dessa pulga atrás da orelha. E se alguma coisa era errada? Bom, mas no dia do ENEM eu tava bem, assim. Eu fui com os meus pais pra prova, tranquilo, eu tava... quando eu comecei a fazer a prova também eu tava tranquilo.
E aí eu comecei por linguagens. Eu fui fazendo, eu fazia meio assim, um bloco, assim, eu pensava, 15 questões, 15 questões, 15 questões. E aí, eu fui fazendo, cara, eu tava achando que eu tava sabendo tudo, que eu tava acertando, assim. E aí, quando eu fiquei meio confiante, eu acabei gastando mais tempo porque eu queria acertar tudo. Porque eu tava indo bem e aí eu queria acertar tudo. E eu acabei ficando mais tempo do que eu deveria em linguagens. E aí já começa, caramba, ferrou, não vou conseguir terminar a prova. Aí, redação, fiz muito correndo. Foi zona, assim. Teve até um momento que eu realmente passou pela minha cabeça, caramba, eu não vou terminar. E isso vai ser inacreditável, não terminar a prova. E aí, eu marquei linguagens tudo antes, com medo de não terminar. Então, vou garantir isso aqui, marcado isso aqui. Aí a redação, teve coisa que eu nem fiz no rascunho, fiz na folha. No final de tudo, e aí foi isso. Aí vale até ressaltar, porque eu lembro do Léo, em uma aula pré-ENEM também, nas últimas semanas, o Léo falar que o que separava quem passava de quem não passava não era se você ficava nervoso na hora, era você saber se recuperar. Então, provavelmente, alguma coisa vai dar errado, você pode ficar nervoso, mas é saber se recuperar. Então, eu lembro, eu fui no banheiro, pensei no que ele falou, fui no banheiro, lavei o rosto, assim, pá. E aí eu voltei pra fazer a prova, tranquilo, e aí andou mais. Assim, eu já tinha marcado tudo de linguagens, eu marquei uma que eu nem vi, que eu não fiz, e eu fiquei com um tempo muito grande de humanas. Acho que também por isso eu mandei melhor em humanas, porque fiquei com um tempo muito, sobrou muito tempo em humanas, que não estava nos meus planos. Mas no final deu certo, mas é isso, foi uma zona, mas pensando no Léo, eu consegui me recuperar ali na hora da Esse é um prova. relato bem importante, né? Muito bacana esse relato. Porque, você vê, o B é um garoto muito preparado, basta você ver a pontuação do B. Mas como seguir um plano na hora ajuda. E se manter fiel a esse plano. Assim, controlar mesmo o tempo, fazer por bloco de questões e não largar. Ah, mas tá muito bom, eu tô muito bom. Paciência, mas o plano... Você não acha isso? E isso foi uma coisa que eu me preocupei o ano todo, porque aconteceu algo parecido no ano passado. Eu fui mal em linguagem. Sobrou meia hora no meu terceiro ano, sobrou meia hora no meu primeiro dia. Assim, eu fiz o cálculo errado. E meia hora, pra quem faz ENEM, sabe Sim. que é uma infinidade, assim, você consegue fazer muito mais coisa. Então, isso é uma preocupação minha durante o ano todo. E eu fiz esses blocos e botava um tempo relativo a esses blocos com essas folgas. Assim, eu sabia que às vezes eu vou precisar a prova tá um pouco mais difícil em linguagens, eu preciso de 15 minutos de linguagem a mais. E aí eu vou tirar de onde? Então eu tinha isso bem na minha cabeça. Então, deu errado, mas também por isso, pela flexibilidade dos meus planos, acabou dando certo. Mas cara, na prova passou pela minha cabeça, eu não vou conseguir terminar a prova. E, assim, caramba. São dois recados aí. Né? É muito importante ter um plano, se manter fiel a esse plano. Eu diria até 3 recados. O plano tem que ter uma previsão de deltas, assim, de variações. Tem que ter, para mais e para menos. E se a prova estiver muito fácil? Não faz sentido eu seguir no mesmo ritmo de antes, eu preciso diminuir o ritmo. Eu quero sobrar tempo no final? Para quê? E se a prova estiver mais difícil? E se a redação, por mais que eu tenha treinado, não sei o que, demorar um pouco mais para sair e tal. Então, tem que ter ajustes no plano. E isso, do Bernardo falou, do que o Léo disse. Nada é mais previsível no Enem do que imprevisto. Algum vai acontecer. Exatamente. Quando acontecer, você tem que saber. Opa, tá aqui. Esse é o imprevisto. Como eu vou lidar com isso agora? Entendeu? É a hora que o jogo tá 0-0 e o time toma um gol. E agora? E aí vai lá o Beckenbauer na Copa de 74, sei lá, se eu errar a Copa, e calmamente pega a bola quando a Alemanha toma um gol da Holanda, e calmamente pega a bola dentro do gol. Estou falando do Beckenbauer porque, não sei se vocês sabem, o B é bisneto do Beckenbauer. Sensacional. E ele pega a bola e vai até o centro do campo, bota a bola no meio e tal, e a Alemanha ganha aquele jogo e é campeã da Copa, a final da Copa. Acho que foi 74. E depois, quando ele é entrevistado, alguém pergunta para ele:
Cara, por que você foi com tanta calma ali? E ele responde exatamente isso. Cara, se calmo não desse jeito, imagina nervoso. Pô, então é melhor ficar calmo. Não, mas você tá calmo, acabou de tomar um gol. Não, mas se ficar nervoso é pior. É o famoso se ficar nervoso é pior. Exatamente. E foi isso. Então, acho que é importante ter essa cabeça que... E se preparar, saber que... Eu falei, inclusive, com você disse assim, tem muita gente boa que não passa. E não é por falta de qualidade, óbvio. São circunstâncias do dia e da prova. E eu passei o ano todo quase que obcecado em tentar controlar e planejar, assim, isso aqui pode dar errado, como é que eu vou contornar isso? Assim, então, foi uma preocupação minha grande durante o ano. Cara, isso é muito curioso, porque você, conversando aqui com a gente, pelo menos eu não te conhecia até hoje, você passa a impressão do cara muito calmo, centrado e, tipo, tranquilo. E eu vejo que o Enem te deu uma oportunidade na vida, tá ligado? Que talvez se você não tivesse preparado pro vestibular, você não teria essa oportunidade. Do tipo, caraca, vou ter que dar um jeito aqui. E esse momento que você ficou meio que desesperado um pouco só, né? Que fique claro. Mas eu acho que é importante pra caraca pra você pro resto da vida, cara. Porque, tipo, você tá sendo confrontado ali com algo que não era muito normal pra você e você vai ter que dar um jeito. E você deu um jeito. E, assim, passando um pouco pro segundo dia, teve algo nesse sentido? Porque acho que o primeiro dia, vendo seu perfil e conhecendo a sua história, pra mim o primeiro dia era o pior pra você. Acho que o segundo dia era, pô, vou lá me divertir. Então, foi isso. Assim, Sim. Mas foi isso. No segundo dia eu não corrigi a prova no meio das semanas. Graças a Deus. Eu achava que eu tinha ido muito mal. Não corrijam a prova. Não corrijam a prova. Mas eu achava que eu tinha ido muito mal, porque eu saí da prova sem saber os resultados e com aquilo. Pô, eu me desesperei no meio da prova, os tempos foram meio malucos, eu corri na redação, humanos eu tive muito mais tempo do que eu geralmente fazia. Assim, E aí, o elogio é maior. Porque o B não corrigiu a prova, tendo a sensação de que foi mal, que é um gatilho muito forte para várias pessoas que corrigem a prova. Certamente ele sentiu vontade de corrigir. Claro. É lógico. Quero saber como é que foi. Fui mal mesmo? O negócio me afetou ou não? O meu princípio de pânico que eu fiquei ali, me afetou? Quanto? Ele queria saber. E ainda assim, ele se manteve fiel à ideia de que racionalmente não tem nada que eu vá ganhar corrigindo a prova. Boa. E eu não corrigi, mas é isso. Eu tava com o sentimento de que eu não tinha ido bem, e aí eu fui com o pensamento, pô, eu preciso acabar com o segundo dia, preciso mandar muito bem. Mas eu cheguei bem mais tranquilo, porque também no segundo dia você já fez a prova no primeiro, você já tá acostumado com a sala, já passou pelo choque, né? E assim, eu começo, não é o indicado, mas assim, foi o que eu treinei ao longo do ano, não vou mudar em cima da hora também, é importante. Comecei por matemática, e matemática foi perfeito, assim, eu fiz exatamente no tempo que eu planejei. Foi bem perfeito mesmo, foi bem mesmo. Não, mas assim, em questão de planejamento ali, deu tudo certo, foi o que eu esperava. Mas deixa eu pontuar um negócio, B, para não passar batido isso. Não se muda o planejamento na hora, isso não existe. Durante o ano, você faz variações do planejamento e sente o que é melhor, tal, e na hora você vai com o plano que você tem. Você não vai na hora e tira o negócio do nada. Ah, cara, eu passei o ano inteiro. Porque qual é o modelo de prova padrão? Começar por naturezas, porque naturezas tem um peso maior, tem um sentido nisso. O B sabe o que eu estou dizendo. Mas o B percebeu que era melhor para ele começar em matemática. Ou achava isso, não faz diferença. Na hora o plano era esse. E na hora você segue o plano. E parte do meu plano é porque matemática eu sei que, assim, eu consigo correr um pouco mais em natureza, e matemática eu preciso daquele tempo ali para fazer a questão. Então era menos flexível. Bom, mas tudo bem. E aí foi tudo certo, eu consegui terminar no tempo. Então, assim, e aí natureza eu tive o tempo que eu planejava ter e aí eu esperava a mais, mas, de novo, também não importa. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Eu vou pontuar. Eu acho que os acertos de matemática do B, eu acho que eu já disse isso pra você, mas não tenho certeza.
custaram um pouco mais de acertos de natureza. Pode ser. Eu acho que o B, é a minha opinião, o B pode, inclusive, assim, nunca saberemos, porque a gente está falando de um cenário alternativo, mas o B pode olhar aquilo e dizer, cara, pouco provável e tal. Mas aquilo o B olhou para a matemática e disse, aqui eu tenho condições de fazer pelo menos 43. Ou não era? Sim. O B foi para fazer em matemática pelo menos 43. Era 43, 44 ou 45. E aí, isso iria alavancar a nota dele e tal. E aí, essa pressão e o plano de começar por matemática e tal, talvez tenha custado um 39 em naturezas, que seria mais justo, digamos assim. Tá, deu tudo certo, passou, é o que importa. Com certeza. Mas foi isso, Você acha isso? Entendo. De novo, assim, em questão de tempo, não foi o problema, porque eu fiz o tempo certo. Eu tenho uma parada que... Beno, a gente não está procurando Não, culpar. claro, Você passou, B. claro. Pelo amor de Deus. Parabéns. Obrigado. Isso. Não, mas eu digo assim, o que mais fazia diferença quando eu fazia as provas, os simulados, e na prova real também, é eu estar na minha zona. Tipo, eu não sei explicar, mas é você entrar no flow da prova e parece que nada existe, você tá ali, você aprova. A yoga aí. Mas é, assim, é isso, você tá completamente focado na prova. E é isso que geralmente faz a diferença. Eu sinto que quando chegou em natureza, talvez eu não tivesse 100% ali, por isso talvez eu deixei algumas coisas que eu não deixava geralmente. Mas, de novo, também, assim... E isso acontece. Sim, acontece, e é normal. É isso. Acontece. Não vai sair tudo perfeito, acontece. E acho válido falar também, porque eu fico com essa... eu poderia ter ido melhor. Mas eu acho que a gente geralmente se engana com isso. Porque a gente só enxerga o que a sorte não deixou. Então, assim... Também poderia ter ido pior. Não, e eu poderia ter ido... Pô, linguagens. Entendeu? A gente conta como se... linguagens foi mérito meu, e não... Pô, aquele dia, caramba. Deu tudo certo também. Entendeu? Então, acho que a gente... Os erros que aconteceram... Porque, assim, o B foi muito preciso aí, né? Como a gente coloca na conta do azar o erro que não estava no plano, mas não bota na conta da sorte o acerto que não estava no plano. É isso, cara. É muito maneiro isso aí. Não tem nenhuma dos acertos do B. Nenhum. Quantos acertos em matemática, B? 44. 44 acertos. Nenhum houve uma mínima dúvida e aí o B escolheu um caminho e deu sorte? Pô, o primeiro dia é recheado disso. Toda hora você fica ali entre duas e naquele dia, assim... Meu pai falou muito com isso ao longo do ano. Isso é uma parada que me preocupava. Meu pai falou muito sobre retorno à média. Então, assim, o que serve também para os simulados... Cara, você foi mal num simulado, não é porque você piorou que... Variações existem, entendeu? E você foi melhor num simulado, não necessariamente é porque você tá muito melhor. Variações existem e o que tende é voltar... E eu acho que numa prova de 180 questões, isso acontece também micro, né? Assim, em cada matéria. Então, pô, E TRI também, assim... Eu não lembro exatamente qual foi... Minha média simples ficou, acho que 830 e pouquinho, não sei. Acho que o TRI de matemática me ajudou muito, por exemplo. Assim, e poderia ter sido pior. O de natureza foi muito ruim. O de humanas foi muito bom. Então, essas variações acho que se equilibram. Sim. Então, acaba ficando ali numa média, né? Então... E pode ser que o cara dê sorte nos 2 dias em tudo, mas é improvável. Aí você vê, do que o pai do B entende, e estatística. É isso que retorno à média significa. E aí, qual é a mensagem? E fala um pouco mais disso, B. Esse é um tema que a gente poderia explorar muito bem aqui. O que você precisa é melhorar a sua média. Porque Exatamente. irão ocorrer variações. Tem um estudo, eu não vou me alongar porque não daria tempo aqui, mas eu queria que o B falasse um pouco disso. Tem um estudo que foi feito 2 vezes, foi feito e refeito, com pilotos americanos de caça. O pai falou exatamente disso. E na década de 70, e o estudo era mais ou menos assim. Os caras faziam um voo, e você pode contar essa história? Essa história, fala... E aí os caras faziam um voo e recebiam uma nota. E eram elogiados ou criticados. Percebeu-se que, depois que eles eram elogiados, no voo seguinte, eles tipicamente pioravam a nota.
E depois que eles eram criticados, no voo seguinte, eles tipicamente melhoravam a nota. E aí, qual é a conclusão psicológica que se tirou disso? O elogio não funciona, as pessoas entram... Aí você racionaliza, né? O elogio não funciona, as pessoas entram numa zona de conforto, e o elogio é prejudicial e a crítica é benéfica. Você é criticado e aí você se mexe, sai da zona de conforto e melhora. Esse estudo foi refeito depois e perceberam que, na verdade, o piloto que tinha feito um voo melhor tinha dado um pouco de sorte e tinha apenas tido uma nota um pouco melhor, por sorte. Mas o natural era voltar à média. Era o natural, por isso a expressão retorno à média. O que você precisa é melhorar a média. As oscilações são inevitáveis, inescapáveis. B, por favor. É, exatamente isso. E, de novo, eu retomo, isso acontece de uma maneira macro, então, assim, pô, são os voos ou os simulados. Pô, esse simulado aqui eu fui melhor, esse simulado aqui eu fui pior. Mas também durante a prova, entendeu? Na divisão entre as matérias. E se você fica muito ligado nisso, ai, caramba, piorei aqui. Não é assim, entendeu? E isso pode te afetar, se você fica muito paranoico com isso. Se você fica fazendo microgerenciamento. Exatamente. Você não deve fazer microgerenciamento. Cara, nessa questão aqui especificamente, não, meu parceiro. Uma questão em 180. Azar dessa questão. Você precisa gerenciar o macro, porque você consegue fazer um gerenciamento macro, ou 4, pensando em 4 provas, 5 na redação. Você não consegue fazer 180 gerenciamentos micro. Não consegue. Rapaz, olha, papo de qualidade aqui, tá, filho? Você que tá vendo isso aí. Diferenciado, de verdade. Estatística muda a vida das pessoas. Sim, sim. E eu fiquei muito ligado nisso durante o ano, né? Porque Enem tem muito disso. Até de TRI. A gente que sabe. Exato. E aí foi dei aprovado. azar no TRI de naturezas. E deu sorte no TRI de Sim, linguagens, pois meu é. parceiro. Não é que o de matemática. O de matemática eu peguei o TR mais alto para o meu número de acertos. Não é que eu, caramba, soube que aquela questão ali que eu deixei de fazer, com certeza. Não. Assim, acontece, eu sabia, eu vi que era uma questão. Bom. O TRI me prejudicou é uma frase recorrente, não é? É isso, é. Recorrente. Como assim o TRI te prejudicou? É uma pessoa? É uma entidade? O TRI foi lá. Como assim te prejudicou? Você acha que é um complô? Não, eu só... Fulano também acertou 43 questões. Não é por número de questões. É uma nota estatística. Então, o desconhecimento estatístico faz as pessoas sofrerem muito mais com a preparação para o Enem com o SISU. Desnecessariamente, é apenas ignorância estatística. E fazem as pessoas não perceberem o grande quadro, para não falar big picture aqui e ser cancelado pelo diretor. Cara, você tem que gerenciar o macro, você precisa ir melhorando a sua média. Por que a gente ficava muito centrado em linguagens? Porque nós sabíamos que as outras notas do B seriam altas. Ah, vai ser 44 em matemáticas. Você não acha que há diversos cenários possíveis em que você não teria tirado 44 em matemática? Com certeza. Talvez tivesse tirado 41. Sim, é possível. Ou era impossível? Sim. Não, Você completamente possível. não teria tirado 35. É, provavelmente não. Mas 41 tá ali na faixa. Sim. Mas 41 estava ok. Então a gente tinha que cuidar de melhorar o pior para que a média do B crescesse como um todo. É, exatamente. Cara, muito interessante esse papo, de verdade mesmo. Bacana. Com certeza você que tá vendo aí é uma anamnese diferenciada aí estatisticamente para você. E se quiser começar a melhorar em estatística, eu vou recomendar o livro que provavelmente o pai do B recomendaria, O Andar do Bêbado. É um livro fácil, de fácil acesso, e manda mensagem pro seu pai e vê se ele não vai recomendar o mesmo livro. A pessoa vai começar, isso muda a vida, aprender estatística muda a vida. Um grande amigo me deu esse livro de presente em 2021. Opa. Bom, e aí você foi aprovado, tá na medicina FRJ, tá feliz da vida aí, já tá no segundo período. Bom, cara, queria te agradecer por esse papo, por essa conversa, por ter compartilhado sua história aqui com a gente. Certamente vai ter alguém que tá assistindo a gente que vai se identificar, que vai tirar lições aí e pra ser ajudado no vestibular, né? E obrigado por isso, cara, de verdade mesmo. Valeu. Foi. E complementando o que o João disse, e certamente vai ter alguém que não se identifica, que é o oposto do B,
E essa pessoa também se beneficia. Não é possível que ao longo da trajetória do B ele não tenha se beneficiado de contra-exemplos. E não é do que não fazer. Não é isso. É de outras visões. Visões diferentes. A diversidade de pensamento é muito bem-vinda. Eu, inclusive, assisti assim, quase todos os podcasts do Mini. E realmente são visões diferentes. E uma parada, assim, até de plano de estudo, a gente vê pessoas falando, você tem que fazer assim, assado, né, tudo. Eu acho que o mais importante é você ter autoconhecimento nesse processo, porque as pessoas são diferentes. É isso. Cara, tem gente que fazia... Por exemplo, vou falar, eu não fazia todas as questões das apostilas. Não fazia. Tem gente que fazia e fazer essas questões foi melhor para essa pessoa. E eu não sei também se tudo que eu fiz foi melhor para mim. Pode ser que se eu tivesse feito todas as questões da apostila, eu teria ido melhor ainda. Ou não. Então, assim, eu acho que você, primeiramente, escutar quem tá há anos nisso, é importante escutar e pegar isso e saber moldar para si mesmo, entendeu? Eu acho que esse é o mais importante. Mas escutar, B, porque lá no Mini, nosso pensamento não envolve a fórmula do sucesso. Meu parceiro, que é isso? Exato. Começou a falar a fórmula do sucesso, arrasta para cima. Não, eu vou arrastar sei lá para onde. Para baixo, sei lá. Sai fora que é a fórmula do sucesso, cara. As pessoas são muito diversas. Há muitas formas de se chegar lá. Muitas. Parabéns, B. Cara, que conversa legal, né? Bacana. Que conversa bacana. E muito por obrigado falar- por compartilhar aqui. Gostei pra caramba. Que conversa mesmo, foi bacana. bem bacana. E por falar em fórmula do sucesso, vamos ver a fórmula do seu sucesso. Você está no arquivo confidencial. Bernardo, meu filho, muito orgulho que a gente sente de você. Você é incrível, sempre só nos trouxe alegria e essa, assim, realização de um sonho. A gente está muito feliz, muito mesmo. Te amamos. Um beijo. Então, um videozinho de alguns segundos para fazer uma surpresa pro B no final do podcast dele. É isso, B? Parabéns. Você mandou bem, você arrebentou. Todo mundo sabia que você ia buscar trazer aquilo que você saiu para conquistar. Fera. Parabéns. Aí, ó. Maneiro. Senhora Temer e senhor Goldwasser. Senhora Teixeira e senhor Temer Pronto. Goldwasser. É Teixeira Temer, né? Eu erro, né? Não, Ben? é pior. É Temer Teixeira Goldwasser. Então. Só que. Mas é diferente. Tudo bem. É, Tá valendo. A fórmula do Não, sucesso aí do nosso isso camarada. aí, sempre a família, sempre. pô, Bernardo. eles foram importantes demais. Não tenho realmente. dúvida disso. Queria te agradecer por isso, agradecer a sua família que mandou também mensagem pra você. Queria te convidar a fazer aí um depoimento para seus futuros calouros e calouras naquela câmera ali, uma mensagem de ânimo, ou se quiser agradecer a sua família também, fique à vontade, o momento é seu. Como eu disse, o mais importante é ter autoconhecimento durante o processo, que vai dar tudo certo. Fazer com calma as coisas que a hora vai chegar. E é isso, rapaziada. Muito obrigado, professor. E eu só tenho a agradecer. Cara, que conversa legal. Obrigado, Foi maneiro, Ben. foi maneiro. Sempre uma honra estar aqui. Você já sabe, se gostou do episódio, deixa o like aí, deixa o comentário pro Bernardo, manda pra alguém que tá precisando assistir essa anamnese e segue o Mini no Instagram, @CursoMini. Um abraço e o Mini somos nós.